Olá, ouvintes! Sejam bem-vindos ao Eureka, podcast de divulgação científica do Departamento de Física da UFMG. Aqui conversamos com pesquisadores, professores e estudantes para entender melhor a ciência que está sendo feita dentro da universidade e fora dela também. Eu sou a Arta, graduanda em Física da UFMG. Olá, e eu sou o Everton, graduando em Jornalismo pela UFMG. No episódio de hoje, vamos conhecer a trajetória de um professor que fez graduação, mestrado e doutorado em Física e hoje atua como professor do Departamento de Matemática na UFMG. Vamos descobrir como a ciência e a pesquisa se entrelaçam nessa história. Fique com a gente! Lembrando que seu espaço para a ciência é aqui e o tempo é quando você quiser. Nosso convidado de hoje possui graduação, mestrado e doutorado em Física pela Universidade Federal de Minas Gerais. Realizou o pós-doutorado no Instituto Nacional de Matemática Pura e Aplicada, INPA. Atualmente é professor associado no Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais. Tem experiência nas áreas de Física e Matemática, com ênfase na física matemática dos sistemas quânticos de muitos corpos e da informação quântica. Professor Rafael Campos Drummond. É um prazer recebê-lo no Eureka. Muito obrigado. Um prazer estar aqui. Para começarmos, queremos entender como começou o seu interesse pela física. Começou de maneira mais ou menos tardia, eu diria, na minha adolescência. Eu estava no segundo ano do ensino médio e começou basicamente por livros de divulgação. Um livro que chamava Dança do Universo, Marcelo Kleidler, se não me engano. Eu nem sei se ainda é um livro conhecido hoje, mas na época que ele bem, bem famoso. Se não me engano, eu tive contato com o livro por causa de algum colega de escola que estava lendo e eu fui ler por curiosidade. Na época eu era curioso em geral, gostava de aprender sobre qualquer coisa e esse livro me chamou bastante atenção e a partir dele eu comecei a ler outros, comecei a dar um pouco mais de atenção na física da escola em si. Mas e o Rafael quando era criança? Já tinha esse ímpeto de curiosidade pela física, pelo funcionamento da matéria ou não ainda? Eu acredito que não. Durante a minha infância, eu não tinha uma aversão, digamos assim, nem à física, nem à matemática, mas não tinha um apreço muito especial. Minha primeira paixão na vida foi música, na verdade. Violão clássico. Você teve envolvimento com o campo de pesquisa ainda durante a sua iniciação científica? Sim. Eu fiz 2 iniciações na graduação. A primeira, se não me engano, eu estava no 3º semestre e trabalhei no laboratório de física de superfícies do Roberto Paniagua, onde eu tive contato imediato com a pesquisa, desde o primeiro dia. Isso é muito interessante, principalmente quem está na física, né? Com certeza. E quais foram as principais dificuldades que você enfrentou durante a graduação? Você foi um aluno que tinha dificuldades com o curso ou manteve um bom desempenho na maioria das matérias, assim? Dificuldade é uma palavra forte, né? Eu não diria que eu tive nenhuma dificuldade grande, assim, de questões práticas de vida, sei lá, de ter alguma doença, alguma coisa assim. Em termos de dificuldades com o curso, né? De aprendizado do curso, mas nesse sentido, né? Sim. Eu diria que não. Eu acho que fui um estudante tranquilo desde o primeiro semestre. Tinha bom desempenho nas disciplinas, não provado nenhuma vez, muito pelo contrário. E essa parte foi bem tranquila. Como foi o seu contato com a mudança para a pesquisa em nível pós-graduação? Eu diria até que a transição foi suave, porque eu comecei a fazer iniciação científica bem cedo na graduação, tinha muito contato com, né, não só eu estava envolvido com pesquisa, mas tinha contato, todos os meus colegas de graduação já estavam envolvidos em algum nível, assim, durante a graduação. Então, foi quase que uma mudança formal, assim, da graduação para o mestrado, em termos de fazer pesquisa, foi mais uma mudança no papel, eu diria. Entendi. Você falou que você fez 2 iniciações científicas. Qual que foi a segunda? Depois eu fiz com a Maria Carolina Nemes, era professora do Departamento de Física, que faleceu alguns anos atrás. Nessa iniciação científica, comecei a entrar na área que eu estou até hoje. E também ali na parte de pós-doutorado. Você fez o pós-doutorado no Instituto de Matemática Pura e Aplicada, o INPA, como já falamos. E também você visitou uma das principais universidades da Bélgica, a Universidade Católica de Leuven. Como que foi essa experiência para você? E o que um pesquisador deve fazer para conseguir esse tipo de oportunidade? 3 experiências que eu tive, né, fora da UFMG, claro, foram cada uma completamente diferente da outra. Então, no caso, o meu pós-doutorado foi no Rio, certo? Aqui no Brasil, conversando em português.
enquanto que o pós-doutorado que eu fiz na Bélgica, ele foi muito marcante, porque foi no auge da pandemia. Então foi muito atípico. Foi muito produtivo, porque o pesquisador que me recebeu lá foi um santo, ele foi muito disponível, assim, dada a situação que era. Ele podia ter falado: "Oh, desculpa, não vou ter contato com você, que eu não quero pegar Covid." Mas ele se manteve bem disponível e o contato com ele foi muito bom. Mas, por outro lado, o contato era com ele, basicamente, assim. Tive contato com ele, um ou outro pesquisador durante o período, e né, e não tinha muito o que fazer. A universidade, toda a cidade estava funcionando em modo pandemia, então foi, né, um pós-doutorado bem atípico, assim, não otimal, mas ainda assim foi muito, muito legal, muito produtivo. Em termos, né, do que é necessário para conseguir esse tipo de oportunidade, acho que não teria nenhum conselho muito especial além do óbvio, assim. Você tem que dedicar 100% ao que você faz, estudar o máximo que der, trabalhar o máximo que der, e essas oportunidades acabam aparecendo. É claro que ajuda, assim, você ter contato com muita gente, ter uma rede de contato, conhecer muita gente, isso definitivamente ajuda. Não basta só ser um bom estudante e enfiar a cara nos livros, né? Você tem que conhecer a comunidade que você está trabalhando. Mas, assim, pelo que eu vejo e pela experiência que eu tive, né, se você trabalhar bem, estudar bem, essas coisas aparecem. Eventualmente você consegue uma oportunidade, assim. O seu domínio de inglês, já que você fez o seu pós-doutorado fora, como que foi? Você fez durante a graduação ou foi pela infância, com o apoio dos pais? Na minha adolescência eu cheguei a fazer algumas aulas de inglês, na verdade eu fiz bastante, assim, mas eu acabei aprendendo mesmo na força bruta ao longo da graduação. Acaba que, né, você aprendendo inglês, assim, durante a adolescência, sem nunca precisar usar, pelo menos para mim, né, não foi uma coisa que funcionou, não foi algo que se consolidou. Na graduação em física que eu comecei a precisar de inglês de fato, que já nas disciplinas é de praxe que as pessoas usem livro-texto em inglês. Então, já, pelo menos a leitura, você já tem que se virar. E aí, né, quando você começa a participar de eventos e começa a viajar, aí que, eh, pelo menos para mim, aí que eu comecei a correr atrás e me preparei para consolidar o uso da língua. Mas foi digamos assim, no impulso. Na necessidade. Exatamente. Até porque a maioria das palestras nesses eventos são em inglês, né? Exatamente. Tudo. Uhum. O apoio dos seus pais durante a graduação, pós-graduação, como foi? Foi total. Eu decidi fazer física no final das contas bem de supetão. Eu estava me guiando para fazer música, para fazer violão, faltando poucos meses para o vestibular. Eu decidi mudar, mas imediatamente meus pais gostaram da ideia e apoiaram 100%. Muito provavelmente eles ficaram até aliviados, né, eu saí da carreira de música. E o que fez você decidir entre música e física? Foi, na verdade, uma questão bem prática. Eu descobri que eu tenho um filho. E eu sabia muito bem que a carreira de música não era uma coisa fácil, mas eu estava disposto a encarar sozinho. Agora, descobrindo que eu teria um filho, que eu teria que cuidar e criar um filho, eu decidi pegar uma carreira que fosse ainda interessante do ponto de vista intelectual, né, de criatividade, mas ao mesmo tempo não tão desafiadora quanto é a de música, em especial música clássica. E aí eu escolhi, eu não sei se foi exatamente uma boa ideia, a carreira de física, mas acabou dando certo. Claro que eu nunca tive essa preocupação de ter muito dinheiro ou nada do tipo, mas eu entendi, eu acho que é correto, que é uma carreira que, né, você não vai passar grandes dificuldades. Se você, né, trabalhar direitinho, as coisas não certo. Você nunca vai ser rico, nunca. Mas passar grandes dificuldades você não vai também não. E foi por essa questão bem prática. E depois, na graduação de física, você só foi encontrar a música estudando acústica, né? Ainda assim, muito pouco. Acaba que no curso de física, formalmente não teve nada de acústica, na verdade. Pelo menos aqui na graduação em física da UFMG não tem nada nessa linha. Eu acabei estudando um pouquinho por conta própria, mas não me aprofundei muito. Não achei interessante nem pelo lado da física, nem pelo lado da música, na época. Eu acredito que hoje eu teria mais maturidade se eu estudasse esse assunto, eu achava mais legal. Mas enquanto estava na graduação, eu tentei estudar, aprender por conta própria e não consegui avançar muito.
acabei deixando de lado. Durante a graduação, você continuou com o seu hobby com a música clássica e criou novos ou não? Foi um vai e vem, na verdade. Eu tentei manter o violão o máximo que pude, mas, né, parava, depois voltava, e agora já tem muitos anos, na verdade, que eu nem encosto no violão. Agora eu parei mesmo. Você sente saudade? Sinto bastante. É mixed feelings, na verdade, porque fazer violão ou qualquer instrumento tem um grau de frustração grande também, né, de você querer executar você imagina algo que está na sua cabeça, mas a sua mão não necessariamente vai responder de acordo. E o som que você de fato vai fazer vai corresponder ao que você gostaria que fosse. Então, eu tocar violão para mim tinha um grau de tensão grande, assim. Eu nunca estava muito satisfeito com o que eu estava conseguindo fazer e, de certa forma, foi até um alívio. Agora, se eu não estou fazendo som nenhum, E comparando épocas, o que você acha que mudou do Rafael de hoje pro Rafael que começou a graduação lá? Muita coisa mesmo. erra bastante. Eu acredito que eu estou bem mais maduro, com relação à física e com relação à matemática. Eu diria que eu estou bem mais maduro. Eu acho que, eu percebi em mim algo que eu vejo nos meus estudantes hoje, que a gente tende a encarar essas disciplinas de forma algorítmica demais. Entendeu? A disciplina você tem um problema, aí você parte de um conjuntinho de fórmulas, um conjuntinho de hipóteses, e vai seguindo linearmente até resolver aquele problema. E hoje eu vejo que entender esses campos de pesquisa, ou de conhecimento, e acredito como qualquer outro campo de conhecimento, é muito mais uma rede de ideias super conectada do que uma coisa linear, bonitinha, assim. É muito caótico, é a maneira com que a gente tem que entender essas coisas, e durante a minha graduação eu tinha muito essa ilusão de que era uma coisa perfeitamente linear, um edifício onde você vai colocando uma pecinha em cima da outra, bonitinho, e na verdade é um conhecimento, é uma cidade caótica, cheia de coisas que se conectam. E eu acho que hoje em dia isso é muito mais claro na minha cabeça do que era na graduação, e isso facilita bastante, deixa mais fácil você se guiar na área, no aprendizado da área. Que dica você daria para os estudantes que ainda estão na graduação? Não sei se eu teria nenhuma dica brilhante, não. Eu acredito que seriam as óbvias, assim. Se você não está absolutamente interessado e apaixonado pelo assunto, larga, vai fazer outra coisa. Eu acho que física e matemática são áreas que não dá para você brincar de fazer uma graduação, ou você é absolutamente apaixonado por aquele assunto, ou não adianta fazer, tenta fazer outra coisa. Então, eu acho que é algo que não acontece, tá, na física e na matemática. Eu acho que ninguém entra nesses cursos com a pretensão de que eventualmente vai ter uma carreira e vai ganhar muito dinheiro. Então, em geral, isso já acontece. Eu diria que os estudantes dessas duas áreas já entram com uma perspectiva muito boa, assim, já tem ou pelo menos acham que gostam, muitos acabam descobrindo que não gostam, certo? Isso é muito normal, mas esse é o pré-requisito mínimo. Você tem que ter muito gosto pelo assunto. E o segundo conselho, também eu diria que é óbvio, dedique o máximo de tempo que for possível, cada segundo do dia que tiver disponível, dedique. Sábado, domingo, madrugada, não só durante a graduação, mas principalmente após. E uma coisa bem interessante que o Einstein disse é unir o saber racional com a imaginação, com a intuição. Então, nisso também, na carreira do físico, se encaixa um pouco o tédio, o ócio criativo, né? Com certeza. Todo momento é um momento. Justamente, é uma carreira cujo objetivo é você criar coisas, você criar ideias novas. Em grande parte, essas ideias podem surgir a qualquer momento, não precisa ser num momento formal de trabalho, certo? Você não precisa estar necessariamente sentado na sua cadeira de trabalho para aquilo acontecer. Em geral, você tem que estar sentado na cadeira de trabalho também. Tem que levar a sério e reservar muito tempo específico para aquilo. Como que você fez ou faz para conciliar a vida acadêmica com a social? Eu diria que essa conciliação, na verdade, se deu de forma diferente ao longo dos anos. Então, na minha graduação, eu tinha uma criança pequena para cuidar, ao mesmo tempo que eu tinha a minha energia dos 20 anos. Então,
eu conseguia conciliar bem e usava todas as madrugadas e fins de semana disponíveis para fazer as duas coisas acontecerem. Hoje em dia, eu tenho, de novo, uma criança pequena para cuidar. Aí essa energia dos 20 anos já não existe mais, já não consigo usar madrugadas e fim de semana como eu usava antes. Mas mesmo assim, eu estou num outro momento da vida e a vida social já tem um outro ritmo e naturalmente as coisas se encaixam. Eu trabalho o que eu tenho que trabalhar e o resto do tempo, grande parte do tempo, eu fico mais por conta da minha filha mesmo. É o momento que eu tô. Então eu diria que ao longo de toda a minha vida, foi, relativamente tranquilo essa conciliação, assim. Apesar, né, mesmo nesse contexto em que eu tinha crianças pequenas, que é uma coisa que demanda muito do lado social da vida, mas ao mesmo tempo, ainda assim foi possível conciliar bem com a parte acadêmica, com a parte profissional. Tem alguma coisa que você sente em adicionar e falar para o público? Lembrando que o nosso público é primordialmente os estudantes da graduação em física. A galera que está animada, começando os estudos agora. Certo. Talvez a dica que eu daria para quem está na graduação, acho que é a mais importante, é manter uma mente aberta para possível linha de pesquisa dentro da física. Mas na minha época, eu acho, e acredito que até hoje, os estudantes entram tipicamente querendo fazer ou física muito fundamental, coisas, né, física de partículas ou coisa assim, ou coisas muito grandes, cosmologia e tudo mais. Eu acho que isso não mudou muito desde então. Eu mesmo entrei na graduação com essas ideias. Agora, a física é muito mais que isso, então eu acho que é importante manter uma mente aberta, explorar os vários ramos da física, sem preconceitos, porque muito provavelmente as pessoas acabam descobrindo coisas que elas nem imaginavam e acabam gostando muito mais dessas novas áreas do que as que né, que a pessoa já conhecia e já esperava fazer. Então acho que essa é a principal dica que eu dou para quem está começando a graduação. Não se apegue demais à linha de pesquisa em física que você tinha pretensão de fazer quando começou a graduação. Então é isso, professor. Eu, Everton, Agatha, te agradecemos demais pela participação e por somar no Projeto Eureka. E com isso a gente encerra mais um episódio do Eureka. Se curtiu, compartilhe com aquele amigo que gosta de ciência, números e boas histórias. Fique ligado nas nossas redes sociais, onde você pode obter informações sobre o que será postado e feito pelo projeto, os próximos convidados e também deixar suas perguntas para que a gente faça aqui para eles. E nos vemos no próximo episódio. Este podcast é um projeto de extensão do Departamento de Física da UFMG, orientado pelo professor e pós-doutor Bruce Veiga e pela bibliotecária-chefe Gislene Rodrigues. Roteiro escrito por Agatha Vitória, Caroline Leite, John Carvalho, Júlia Manata, Luiz Henrique, Wallace Silva, Everton Carlos, Vado no Laboratório de Experimentações Sonoras da Fafiche.